Bom dia, amigos da Sala 57. Que alegria conversar com você nesta manhã de segunda-feira. Ontem eu não gravei o áudio, mas hoje eu vou fazer o comentário dos dois textos, do capítulo 8 e do capítulo 9 do livro de 1º Samuel. Antes de fazer a nossa reflexão, gostaria de fazer aqui o meu penúltimo apelo em relação ao meu aniversário, ao presente que eu quero oferecer para o meu Deus. Então, se você ainda tem condições e possibilidades, eu oro para que você seja tocado no coração hoje pelo Espírito Santo, para que você mande o meu presente na conta, para que a gente consiga aqui fazer uma obra bem bonita na casa do Senhor, tá bom? Vamos juntos agora no capítulo 8 e no capítulo 9 de 1º Samuel. No capítulo 8 nós encontramos a narrativa de algumas das investidas militares de Davi e de como o Senhor o fez prosperar por onde ele avançava. Me chama muito a atenção esse aspecto, né? De que Davi era um homem de guerra, mas que por onde ele investia militarmente, o Senhor fazia com que o seu reino fosse expandido. E não somente isso, mas o Senhor dava a vitória a Davi. Queridos amigos, todas as vezes que você e eu formos enfrentar as nossas batalhas, tendo o Senhor como guia, a vitória é certa. E a vitória necessariamente não quer dizer que vai acontecer aquilo que você e eu queremos, mas vai acontecer aquilo que o Senhor já determinou como o melhor caminho para a nossa vida. Creia nisso, busque isso, se submeta a essa experiência espiritual e material, tá certo? Eu separei o verso 15 do capítulo 8, que me fez refletir sobre o modelo de um bom rei. Porque enquanto o reino de Davi se expandia, ele poderia correr o risco, ele correu o risco de que fosse se perdendo ao longo do caminho algumas características que ele havia adquirido, assim como você e eu corremos o mesmo risco. Mas Davi, ele se mantinha sempre firme, né, e apegado aos princípios, aos valores e à instrução dele. Isso não quer dizer que ele não cometia erros, não, ele cometia erros, assim como nós vamos ver mais adiante um erro fatal que ele cometeu. Mas aqui nesse momento nós encontramos uma descrição muito interessante que diz assim, ó: reinou, pois, Davi sobre todo Israel e administrava a justiça e a equidade a todo o seu povo. Justiça e equidade. Eu, antes de comentar sobre isso, quero já falar sobre o capítulo 9, onde depois disso, Davi, ele quer saber se havia ainda algum descendente de Saul vivo. E havia um filho de Mefibosete, né, aliás, filho de Jonatas, e ele era coxo dos dois pés, ele não conseguia andar de forma direita, normal, de modo que Davi o traz à sua presença e diz que ele vai restituir a ele todas as terras que eram de Saul, para que o servo de Mefibosete pudesse ali cultivar, mas que Mefibosete ele sempre comeria na presença do rei. Você se recorda que em alguns capítulos atrás, quando Davi e Jonatas fizeram aquela aliança, eles prometem um ao outro de cuidar da descendência um do outro. E aqui agora Davi está cumprindo com a sua palavra. E o verso 7 diz: não temas, do capítulo 9, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência
por amor a Jonatas, teu pai, e te restituirei as terras de Saul, o avô dele. O modelo de um bom rei foi o título que eu escrevi. Inclusive, nós temos um salmo, se não me falha a memória, é o Salmo 101, onde Davi compôs uma canção demonstrando qual seria o modelo de um bom rei. E aqui a gente encontra como Davi administrava o seu reino: justiça, equidade e benevolência. Você que está me escutando agora, estaria preparado para administrar um reino, milhões de pessoas, com justiça, equidade e benevolência? Você se manteria fiel e leal aos seus princípios, aos seus valores morais? Ou diante do poder você se corromperia? Existe um ditado popular que é muito usado, né? Que diz assim: se você quer conhecer alguém, dê poder a essa pessoa. Algumas pessoas não conseguem gerenciar emocionalmente o poder. Bom dia, amigo. Elas facilmente se corrompem. Facilmente se corrompem. Tem até uma brincadeira, né, que diz assim que algumas pessoas sobem em cima de um tijolo e já se acham que são o dono do mundo, né? Talvez você conheça pessoas que, diante de algumas bênçãos que receberam de Deus, mudando assim a sua situação para melhor, se corromperam, mudaram as características, mudaram as qualidades e mostraram o que estava oculto no caráter e na personalidade. Eu fico pensativo quando eu olho Davi, aquele menininho que cuidava dos rebanhos do seu pai, escondido de toda a população, escondido de todas as pessoas. Nem o pai dele queria trazê-lo à presença de Samuel quando ele foi ungido rei. Você se recorda? Mas Deus havia visto o coração de Davi e sabia que ele era segundo o seu coração. Por isso o Senhor deu paz a Davi diante de todos os seus inimigos, e por isso Davi prosperava. E quando Davi se torna rei, ele administra o povo com justiça, equidade e benevolência. Você está preparado para receber maiores responsabilidades de Deus? Você está preparado para receber o emprego que você tanto sonha, a promoção profissional que você sonha? Você está preparado para se formar nessa faculdade que você sonha? Você está preparado para administrar a esposa ou o esposo, o casamento que você quer? Você está preparado para administrar a bênção que você tanto pede a Deus? O seu caráter não mudaria? Eu gostaria que você refletisse hoje de forma profunda sobre isso. Talvez seja esse o motivo de Deus não nos conceder muitas dádivas que nós pedimos a Ele. Porque Ele, olhando já a linha da nossa vida, sabe que nós poderíamos facilmente nos corromper e nos perder diante de uma bênção tão desejada, tão almejada. Faça hoje uma introspecção e permita que o Espírito seja o agente principal desse processo de reflexão e de mudança daquilo que você encontrar no íntimo do seu caráter, para que você seja moldado à expectativa do modelo de um bom rei. Um grande abraço para você, uma ótima semana de trabalho, e nós nos falamos amanhã na sala 57.